Continuando então com os incêndios, causas, impactos ambientais, prevenção e combate. Hoje o nosso foco são os incêndios na área industrial. Assim como nós vimos, anteriormente, os incêndios florestais, o nosso foco na indústria, a gente também aí pode dizer, dentro do âmbito da agroindústria, canavieira, também as áreas de escritório, as áreas que são, digamos assim, do administrativo. Então, eles também vão levar em consideração, esses incêndios também vão levar em consideração o triângulo do fogo. Assim como a gente comentou, deu uma pincelada na parte dos incêndios florestais, que quando eu tenho um incêndio, envolve o quê? Envolve o calor, envolve a combustão, com comburante, envolve o material combustível. Então, por isso a gente fala triângulo: material combustível, comburante. O que é comburente? O que é comburente? Ele é o material justamente que vai ser queimado para então estar gerando esse calor. Então, sem essa tríplice, sem esse triângulo, não ocorre o fogo, que é o principal foco, digamos assim, de obter, de se ter um incêndio, é o fogo. E, por meio dele, a gente precisa o quê? Combater. Então, os métodos de extinção do incêndio. Se eu tenho, então, aquele triângulo, tem um princípio de incêndio, ocorreu algo que vai ocorrer de certa forma a questão da segurança, da saúde, que vai fazer com que a gente tenha que combatê-lo, a gente precisa ter em mente esses métodos, que são o quê? Abafamento, que é a retirada retira o oxigênio do ar. Então, se eu não tenho oxigênio, lembrem lá quando a gente comentou que a falta do oxigênio, ela então vai, sem a presença dela, na verdade, a gente não vai ter aí a combustão. Então, retirar esse ar, retirar o oxigênio, faz com que o fogo cesse. E resfriamento, que é a retirada do calor, ou seja, resfriamento através, por exemplo, da água, que vai fazer com que resfrie esse material e ele cesse então esse incêndio. E a retirada do material combustível, O material combustível é um dos fatores para se ter o fogo. Então, quando a gente combate e o fogo cessa, ainda tem alguns princípios, por exemplo, de alguns materiais, como a gente vai ver as classes de materiais, que podem então estar ocasionando aí um novo incêndio, assim com cinzas, ficando ali no ambiente. Então a retirada, brasas, a retirada então desse material combustível do ambiente incendiado também é uma forma de medida também de extinguir, de cessar esse fogo. Então, para a gente ter ideia com relação a essas classes, como eu disse para vocês, que são os tipos, então, de materiais que podem ocasionar, então, o incêndio, eu tenho aí classe A, classe B, classe C e classe D. Ah, professor, para que serve isso? Eles são divididos em classes justamente para a gente, no finalzinho lá da nossa aula, ver como combater esse fogo. Então, cada um, por exemplo, do método de extinção, como, por exemplo, o extintor, ele leva em consideração um tipo de material que está incendiado. Então, esse material que ocorreu o princípio de incêndio vai estar atrelado ao combate correto, da forma correta de se combater esse fogo. Então, isso vai ajudar, auxiliar para que a gente defina, então, de forma correta, uma vez que quando a gente tem um princípio de incêndio ou um incêndio, esse tempo é curto, a gente tem, vamos dizer assim, tem ali medidas, que são sempre tomadas com cautela, e isso pode auxiliar numa dessas decisões, como, por exemplo, eu disse, usar os extintores. Então, a classe A, B, C e D
do incêndio, né, dos materiais. Então, a classe A, né, o incêndio classe A, tem característica do quê? É a queima na superfície e em profundidade daquele material, tá? E a queima deixando os resíduos ou cinzas. Vocês vão entender bem na hora que a gente mostrar os materiais. Por que queima na superfície e profundidade? Por que das cinzas e resíduos? Porque esses materiais da classe A, eles envolvem o quê? Papel, borracha, tecido, madeira, né? Pensem na madeira, por exemplo, quando se queima a madeira, quando a gente falou dos incêndios florestais, né? Isso numa estrutura ali de uma parte administrativa, de uma construção, digamos assim, né? A gente tem também esses materiais. Pense a madeira, né? Madeira como um propagador de um incêndio. Então, vou ter ali resíduo, cinza, né? Então, por isso está classificado também na classe A, tá? E os plásticos, né? Dentre outros, esses são, digamos assim, os principais para a gente se ter ideia, né? E, por exemplo, a questão da superfície em profundidade, né? Que na madeira a gente só não vai ter o incêndio ali, digamos assim, na superfície do material, né? Ela vai se agravar, podendo consumir todo esse material e correndo ainda mais um risco, né, de ocorrer além do incêndio, algo mais agravante, né? E o classe B, que é um incêndio classe B, as características dele. Então, envolve a queima somente na superfície e não queima em profundidade. Tá? Diferente do classe A, ele envolve então a queima somente na superfície e não queima em profundidade. Tá? Por quê? Envolve que materiais? Tá? A gasolina, a acetona, éter, piche, álcool, gás de cozinha. Então, eu não tenho aquele material que vai corresponder a uma queima em profundidade. Tá? Ele vai ficar somente na superfície. Então, também são incêndios classe B, propagadores também, né, desses incêndios, tá? Classificados como B. E o classe C, incêndio classe C, característico de materiais elétricos energizados. Ora, os materiais, né, elétricos, eles demandam ali de uma eletricidade, né, e como propagadores, digamos assim, de um incêndio, né, ele pode soltar alguma fagulha, algum curto, né, ali uma faísca, né, de um curto que se desprende. Então, ele pode ser também um condutor desse incêndio, tá? E o classe D, né, que não é tão comum para a gente, de materiais pirofóricos, tá? São encontrados na indústria automobilística, né, na manutenção de veículos, tá? Que envolve raspa de zinco, limalhas de magnésio, tá? Não tão corriqueiros, digamos assim, para os setores que a gente está abordando com vocês, tá? Da questão dos incêndios, então, nas instalações, né? Por fim, o incêndio D, né? Incêndio classe D. Então, nós vimos incêndio classe A, classe B, classe C, classe D, que envolvem os materiais de cada classe. E aí, apresentar para vocês 3 tipos de extintores para vocês conhecerem, né, quais são eles, e aí vocês vão linkar com a questão da importância de saber a classe dos materiais. O extintor de água, extintor CO2 e o extintor PQS, tá? Esses são os 3 tipos de extintores que a gente vai ter aí para combate ao fogo nas instalações, tá? E por que, então, utilizar cada um desses, né? Por que esses 3, né? Porque envolvem 3 diferentes tipos, justamente por conta das classes, tá? E aqui vocês vão ver essa associação. Então, a água, né? O extintor de água. A água é usado para a classe A, sim. Classe B, não. Classe C, não. Classe D, não. Então, lembrem lá dos materiais do papel, borracha, ok, usarem o extintor de água, tá? Já para que ocorre o quê com o extintor de água? O princípio,
né, que a gente falou lá no início, de quê? De resfriamento, né, não de abafamento, resfriamento. O CO2, né, aí a quantidade, né, enfim, temos vários tamanhos, mas apresentando aí para vocês um de 6 quilos. Então, para a classe de materiais A, não serve. Assim como o extintor de água, né, que é para o classe A, esse não serve para o classe A. O B, classe B, sim, né, gasolinas, né, o que mais a gente tem lá? Nesse sentido, né, de materiais que não propagam somente na superfície, né, não são em profundidade. O C, sim, né, e o D, não, tá? Então, esse CO2 utilizados para o classe B e classe C, tá? Materiais de classe B, materiais de classe C. Que é o princípio de abafamento e resfriamento. Esse B, né, esse extintor CO2 pode ser utilizado para abafamento e resfriamento, diferente de água, que é só para resfriamento, certo? E, por último, o PQS, né, que é o pó químico seco, tá? Ele é utilizado para a classe B, sim, né? Para a classe C também, já para a classe D, não, tá? Diferente digamos assim, diferente não, igual ao CO2, ele abarca a classe B e classe C, ok? Tudo aí, como eu coloquei, seguindo as normas da ABNT, né? As regras, eles têm supervisões, né? Eles têm validade, né? Isso tem que ser revisado. Então, isso mostrando para vocês que o PQS, pó químico seco, ele é só o princípio de abafamento, tá? Estes extintores, eles são muito comuns nas instalações, muito comuns na área administrativa, né, ambientes fechados, né, justamente pela facilidade e agilidade de se utilizar, tá? Mas não é só ele que é utilizado no combate ao incêndio, tá? A gente pode também lançar mão dos equipamentos para combate a incêndio, o hidrante, tá? Hidrante também, como a fotinha que a gente vê, né, ele desmontado, mas a gente é comum ver nas áreas ali administrativas, né, a parte ali da comida, ali onde a gente, né, tem o refeitório, né, é comum ver nessas instalações, né, essa questão do hidrante, né, também, assim como os extintores. Então, o hidrante, ele envolve o quê? Abrigos dos hidrantes geralmente alojam 15 ou 30 metros de mangueira, né, e bicos que possibilitam a utilização da água em um jato, né, ou sob a forma de neblina tipo universal. Então, são mangueiras que envolvem o quê? Dentro dessa mangueira, trazer o quê? Água, né, direcionar a água para o quê? Para resfriamento, então, daquele ambiente, daquele incêndio, tá? As mangueiras devem permanecer desconectadas, conexão tipo engate rápido, devem estar enroladas convenientemente e sofrer manutenção constante, tá? Então, vocês vão encontrar elas recolhidinhas assim, né? E aí precisa abrir, retirar, né? Como diz aqui, conexão tipo engate rápido, porque o negócio tem que ser plugado lá de uma forma rápida, né? Até porque não tem tempo para perder ali. Então, deve ser proibida a utilização indevida das instalações de hidrantes para lavar pisos, tá? Isso não é mangueira, isso não é local, não é apropriado para lavar pisos, né? Para limpeza, exclusivamente para o combate ao incêndio, tá? Então, envolve o princípio resfriamento, certo? É isso, pessoal.